Isso. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Acolhemos também nossos irmãos e irmãs que acompanham essa Santa Missa através da transmissão pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio da Boa Vista, deste município de São João da Ponte. Além das intenções que cada um traz ao coração, colocaremos também no altar do Senhor as intenções para esta Santa Missa. Pela ressurreição de Eunice Ferreira de França, João Ferreira de França, João Barrageiro, Jonival José da Silva, Maria Teodínia Quaresma Oliva, Rodrigo Rodrigues França, Delide Tiago Pereira, Delcio Fernandes Antunes, Alcide de Oliveira Neto, Ivanil de Oliveira Silva, José Jerônimo Pereira da Silva, também pela ressurreição de Hamilton Rodrigues Chaves, Lenice Roxo, Maria Pérola, Antônio Roxo, Alexandre Rodrigues Cordeiro, Bruno César Lima Madureira, Vanderlei Madureira, Dora Madureira, também pela ressurreição de José Jerônimo Pereira, Zezinho, Zelilda Pereira da Silva, Haddad, Maria da Conceição Ribeiro, Maria Fernandes da Silva, Alcides Ferreira da Silva e Gessi Fernandes da Silva. Também rezaremos em ação de graças pela recuperação da saúde de Rubens Ferreira da Silva e Kim Ferreira, pela saúde de Alex Barrageiro, pela saúde de Isaac Samuel, pela saúde de Maria Isabel Campos Oliveira. Também ação de graças por Bernardo, Maria Eduarda e Mariana Ruas Florentino. Rezaremos também pela saúde de Patrícia Lucilene Silva Campos, pela gestação de Luma Roxo e Daiane Roxo, e também ação de graças pela passagem de aniversário de Márcia Mendes Fagundes. Hoje, 9 de novembro, estamos celebrando a dedicação da Basílica de Ladrão. A partir de Jesus crucificado, tendo jorrando sangue e água do seu interior, façamos-nos templos de Deus, casas fontes de vida ao próximo. Iniciemos nossa celebração cantando. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria nasceu amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos
Irmãos e irmãs, queridos internautas, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos para celebrar nesta noite de domingo, neste início de semana, em comunhão com a nossa fé, com a nossa igreja, a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Basílica Catedral de Roma, Catedral da Arquidiocese de Roma. Então, celebrando esta memória, este festejo, nós queremos agradecer a Deus, porque mais uma vez nos permite nos reunir em comunidade, em família, para louvar e bendizer o nosso Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, Senhor, no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo da novo lamento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alegres e perdoados por Deus, glorifiquemos a Ele cantando o hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus. Paz na terra aos homens, bem amados filhos seus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome.
Deus, com pedra viva e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhes destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Nosso Deus é o Deus da vida, templo para Ele, somente casa-fonte de vida. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: essas águas correm para a região oriental, descem para o lado do Jordão, desembocam nas águas saltadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidades, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada vez darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Trazer alegria à cidade
Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém construir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Essa casa eu escolhi e santifiquei, para nela está meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércios. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus.
irmãos e irmãs, queridos internautas, povo de Deus reunidos para servir, para participar desta Assembleia Litúrgica, celebrando nesse dia, nesse domingo em especial, uma memória importante para a nossa fé, que é a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma. Olhando um pouco sobre essa Basílica, aprofundando um pouco mais, eu descobri lá, relembrei o histórico dessa igreja, deste templo, e a Basílica de São João de Latrão, em Roma, ela possui dois padroeiros, São João Batista e São João Evangelista. Dois santos importantíssimos no histórico e na nossa tradição de fé. São João Batista, que é também aqui um dos compadroeiros, e São João Evangelista, que é o escritor e autor do Evangelho que estamos rezando hoje. Então são os dois santos que são patronos daquele templo. Um outro dado importante, que essa dedicação que celebramos hoje, esse aniversário, a dedicação deste templo foi feita pelo Papa Silvestre I. Lá na história da igreja, tem os papas, e o Papa Silvestre I foi quem dedicou aquela igreja. E essa dedicação ocorreu no ano de 324 depois de Cristo. Irmão e irmã, trata-se de um templo de um significado muito profundo. Esta construção física que lá está, este local sagrado, nada menos tem do que 1701 anos. É uma igreja que, se nós entrarmos, certamente ela deve mexer com o nosso interior. É uma casa construída há mais de 1700 anos atrás. Então, para a nossa caminhada de cristãos católicos, esses dados e essas informações são importantes, porque mostram o zelo, o capricho, o cuidado com a manutenção das casas de oração que a nossa igreja possui. Claro que nós temos muitas outras pelo mundo, mas essa dedicação que a igreja nos lembra, que é a Catedral de Roma, então para nós é importante que nós tenhamos no nosso coração esse conhecimento do ambiente de oração que existe lá, na sede Roma. Então, está aqui alguns pontos sobre ele. Então, nessa liturgia de hoje, nós somos convidados a refletir sobre os templos que Deus constrói na nossa vida. Nós somos cercados e nos tornamos também templos do próprio Deus. A casa de Deus, a morada de Cristo, a casa de oração. E partimos desse pequeno refrão. Eu digo refrão porque essa frase que aparece no meio do Evangelho de João que lemos hoje é uma frase tirada de uma estrofe do Salmo 69, que diz assim: o zelo por tua casa me consumirá. Essa aqui é uma parte de um salmo. E usada nessa liturgia de hoje, ela vai nos cobrar, ou nos alertar e também nos orientar, para que nós estejamos sempre mais atentos aos cuidados com o sagrado. A nossa fé, ela deve ser totalmente envolvida, totalmente embasada, firmada no sagrado. Nós vivemos e somos igreja para Deus. O espiritual deve sempre ser primordial. Sempre deve ser esse o motivo pelo qual nós nos tornamos cristãos, pelo qual nós nos tornamos católicos. Deve ser esse o motivo pelo qual nós saímos de nossas casas para participar de uma missa, de um ato de devoção, de uma adoração, de um festejo, de
devoção a um santo, de um momento cristão, que são diversos os momentos que temos. Tudo deve ser priorizado na espiritualidade e na fé. Então, a nossa igreja, com a nossa doutrina, não podemos ensinar e divulgar outra coisa. A nossa base deve ser a fé, porque a fé é que nos pode levar para junto de Jesus. Então, celebrando a dedicação desta basílica, nós lembramos então dentro de cada um de nós, que nós acompanhamos aqui a leitura de São Paulo, que diz que nós somos construção de Deus, que nós, ouvindo e rezando, comparamos, com a parte do Evangelho, onde Jesus está falando do corpo dele. Então nós somos, primeiramente, seres humanos, corpo de Cristo. Você se lembra que tem uma leitura que São Paulo fala: Jesus é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, nessa liturgia de hoje, nós temos que entender um pouquinho dessa importância que somos nós para essa obra de Deus. Então, Deus, Ele constrói em nós, servos e servas. Ô filho, passa o pegamento lá, por gentileza. Deus constrói em nós esta obra de fé, para que nós sejamos, para que nós sejamos sempre motivados e levados a valorizar dentro de nós, a nossa história, a nossa caminhada, as coisas de Deus. Deus em primeiro lugar. É a fé que deve preencher as nossas existências, É a fé que deve mostrar que nós somos participantes, membros dessa família cristã. É sempre a fé que vai marcar o histórico da nossa família, da nossa casa, dos nossos ministérios, do nosso compromisso, das nossas ações, todos os lugares por onde nós estivermos ou passarmos. Nós precisamos mostrar que temos o selo de Cristo. E isso nós mostramos com a fé que nós professamos. Quando somos batizados, assumimos um compromisso sacerdotal no batismo de evangelizar o mundo. Nós professamos e reafirmamos a crença e a fé em Cristo. Então ele deve ser o que São Paulo colocou na leitura: Jesus é o único alicerce. E São Paulo ainda ousa dizer que ninguém tire esse alicerce. Ele falou aí na leitura que ninguém tira o alicerce que é Cristo. Mas às vezes tem gente que tira, porque a gente permite. Então o alicerce é Jesus. Então a minha fé ela tem que estar fundada, firmada, construída sobre essa rocha que é Cristo. Quando isso acontece, a minha caminhada com falhas humanas, com dificuldades, com pecados, com tropeços, com obstáculos, não me afasta do sagrado. E ao mesmo tempo me coloca na obrigatoriedade de zelar por aquilo que é o bem espiritual. Os bens espirituais eles são algumas vezes invisíveis aos nossos olhos, São coisas sensíveis. A Eucaristia, um bem maior na espiritualidade católica, é sensível. Por causa que visivelmente nós temos um pão de trigo. Mas a nossa sensibilidade, a espiritualidade, a fé, nós sabemos que estamos diante do corpo e sangue do Senhor Jesus. As nossas orações, as nossas súplicas, nossas promessas, tudo isso mostra um carinho com o sagrado de uma forma especial, que vai conduzindo a nossa fé e deixando o nosso histórico registrado como cristãos e cristãs que zelam pela casa do Senhor. Nós somos chamados e nós abraçamos livremente a fé católica. É muito importante dizer isso, Nós abraçamos livremente. Nós somos livres para escolher o cristianismo. Somos livres
para escolher o catolicismo. Quando nós assim o fazemos, nós nos tornamos obrigados a cumprir os preceitos. E os preceitos, eles precisam seguir a doutrina que vem com a Santa Mãe Igreja através daqueles que nos orientam, né? E vamos tomar aqui, lógico, o Santo Padre, o Papa, vem de lá falando conosco qual caminho temos que percorrer. E nós precisamos seguir com amor, porque gostamos de fazer parte desse time, que é o time dos apóstolos, né? Discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo. E Jesus, com certeza, não só se alegra porque somos do time dele, mas nos dá o apoio, nos preenche com o Espírito e a sabedoria para que nós possamos enfrentar tudo aquilo que tentar contra nós, para desviar o foco da nossa fé. Como católicos, tenhamos sempre abertos os nossos corações, nos preocupemos sempre em fazer o que a Igreja pede que façamos. Às vezes, na nossa comunidade de fé, de cristãos, né, de uma forma geral, nós temos muitos hábitos que nem sempre condiz com a doutrina que a Igreja nos pede. Muitas das vezes nós somos atentados, vamos dizer assim, a exigir uma igreja a modo próprio, né? Muito fácil de entender isso. Às vezes as pessoas pensam que a igreja tem que seguir aquilo que ela deseja que a igreja siga, né? Mas a igreja precisa fazer assim ou assado. Não, a igreja tem um caminho a ser feito. Ela vem com a doutrina, com a palavra, com a oração. Isso não pode ser perdido. Como igreja, nós nunca podemos fazer tudo que as pessoas desejam, porque senão nós não seremos a igreja. Se nós cedermos tudo, a igreja deixa de existir. Ela tem um objetivo na caminhada da humanidade. Ela vem de milhares de centenas de anos e nós não podemos tirar isso a bel prazer. E às vezes, na modernidade, o cristianismo ele toma no coração de algumas pessoas essa audácia, né, de apontar o caminho que a igreja tem que seguir. Um dia uma pessoa disse assim: mas o padre ele gosta de fazer do jeito que o povo gosta lá. Eu disse assim: mas não é assim. Nós temos que fazer como a igreja tem que fazer lá. Porque às vezes o gosto que as pessoas têm não é a igreja, não é a fé. A gente precisa fazer umas perguntas antes das ações. O que eu estou fazendo com o ministério da igreja? É o que a igreja precisa fazer? Ou é o que a pessoa deseja fazer? Teve um fato muito interessante ocorrido aí durante o caminho. Uma pessoa queria fotografar a confissão, inclusive que eu estava atendendo. Eu disse assim: mas não pode. Mas lá em casa a família deseja. Mas a família tem que desejar o que a igreja ensina, né? Como é que eu vou atender na salinha uma pessoa daqui fotografando, filmando? Qual que é a igreja que está na cabeça dessas famílias? Tem coisas que a família precisa rever o princípio cristão católico. Ou nós somos católicos ou nós não somos. Não tem muito por onde sair, não. E se nós somos, o que é que nós temos que fazer? Ser obedientes à igreja que nós livremente abraçamos. E se nós abraçamos, nós estamos dispostos a acolher a igreja com aquilo que ela traz para a nossa caminhada de espiritualidade. E às vezes a gente gera tempestades sem necessidade, porque a igreja já tem ali um percurso a ser feito. E como pastoreio, horas nenhuma, nós não podemos fazer. Eu disse: não pode não. Até falei: se você fotografar, eu chamo a polícia. Porque o sacramento da igreja não exige isso, não permite isso, não. É um sacramento de privacidade. Sacramento de confissão, sacramento de privacidade. Então nós precisamos entender isso no tempo de hoje. Que às vezes a gente vai entrando nos modismos e vai perdendo o vínculo com o sagrado, né? O sagrado perdeu o significado. Para que na família? Que alguém ficou lá na casa esperando que o adolescente
fosse confessar e fosse ter um álbum de fotos da confissão. Você tem o sagrado nisso aqui. O que é mais importante? Aquilo que nós postamos ou aquilo que nós vivenciamos? O que é mais importante? Aquilo que nos leva para o céu ou aquilo que preenche os olhares da sociedade? Que é diferente. Uma coisa é você casar, fazer uma ornamentação maravilhosa, né? Linda, exuberante, para encher os olhos da sociedade que vai ver o álbum, vai ver as páginas, mas no matrimônio você está vazio. Qual é o sentido da fé? Do sacramento, da salvação que Jesus prega na Igreja Católica. Por isso que às vezes algumas coisas precisam ser chocadas sim, para que nós acordemos a tempo, porque senão pode ser tarde demais. Como igreja a gente tem que falar isso, né? Cristão, acorda. O mundo precisa de cristãos em alerta. Hoje, tomando um exemplo aqui de hoje, o dia de hoje, uns 3 jovens conhecidos da nossa coronia me ligaram agora, quase à noitezinha, sobre o Enem. Que às vezes, conversando com eles em alguns momentos de reunião, de grupo, eu sempre digo: é importante que você leia, é importante que você saiba o mundo que você está vivendo, se interaja de forma cultural, não fique somente na tela, coisas que a igreja já está orientando o Papa Leão XIV. No Enem, chegou uma questão sobre a Igreja Católica, que exigia conhecimento da igreja. Certamente muitos erraram. Quem me ligou errou. Porque não faz questão de pesquisar sobre a igreja, pensa que a igreja é só participar de um grupozinho, às vezes sem muito aprofundamento. E lá colocaram uma questão que exigia conhecimento da fé católica. Achei isso muito interessante. Porque exige que nós sejamos cristãos nos tempos de hoje com aprofundamento de fé. Uma catequese bem doutrinada, com a fé bem praticada, que nós tenhamos jovens que não deixam perder a tradição de fé, que é o conhecimento da palavra, o conhecimento da doutrina, que não fique preso apenas em versículos, né? Agora mesmo está na moda os versículos e linhas de São Carlos Acutis. Aí pega-se aquela frase e coloca lá no cartaz do evento, pega aquela frase e coloca lá na camiseta, pega aquela frase e coloca lá no post do stories, né? Mas não tem aprofundamento. Se perguntar a história do santo, nem todos sabem. Aí quando surge uma prova que é de interesse profissional, que é para fazer um curso, né, na faculdade, aí a equipe que elaborou vai lá e coloca uma questão. O que aconteceu com a igreja no ano tal? Gerou reboliço, tem muitos não, da nossa igreja, que são de grupos, inclusive, que servem na igreja, mas não tem conhecimento da fé. Aí pede, anota, aí liga, mas como você não sabia? Está vendo? Isso é conhecimento de fé, é conhecimento cultural ao mesmo tempo, mas a fé católica está na humanidade há muitos e muitos anos, então ela faz parte da nossa cultura. E nós temos que ensiná-la, buscar o aprendizado dela, para a gente poder não somente servir bem, mas mostrar ao mundo que somos realmente católicos, né, de verdade, né? Um outro dado também da atualidade que vale a pena já falar aqui, não sei se alguns de vocês ou os internautas já tomaram conhecimento, mas é algo público, né? Essa semana que passou, o Papa Leão XIV fez lá as suas menções sobre a fé em Nossa Senhora Mãe de Jesus. E aí alguns de outras doutrinas, né, de outras igrejas, de outras crenças, até mesmo alguns cristãos protestantes, estão em rede social jogando pedra em nós.
Você que é cristão precisa ver isso. Para a gente ficar por dentro do que falam na nossa igreja e por dentro do que o Papa está ensinando. O Papa Leão XIV diz assim: Maria é a mãe de Jesus. Qualquer cristão tem que saber disso. Maria é a mãe de Cristo. Mas ela não é corredentora da graça e da salvação. Ela é intercessora. Isso fez polêmica. O Papa não falou nada demais. O Papa São Paulo II já tinha dito isso. O Papa São João XXIII já tinha dito isso. O Papa Francisco falou isso. Aí o Papa Leão XIV, algumas pessoas pensou que ele ia falar de outra forma. Não, ele tem que falar a posição da igreja. Então o Papa não fez nada de absurdo. As redes estão exagerando, tem pessoas que são ateus, os ateus são os primeiros. É importante a gente seguir e escutar e criticando, jogando pedra. Ontem mesmo eu ouvia um pastor evangélico. Tá vendo? A igreja católica sempre fez isso assim, assim, assado. E a gente às vezes não se interage com o conhecimento da igreja transmite. A igreja nunca ensinou doutrina errada. Por isso que é importante que a gente se preocupe com o sagrado da fé católica e diga: eu vou fazer o que a igreja disse que tem que ser feito. É assim que a gente fica católico. Mas tem tanto tempo. Mas se está errado, a gente conserta. Chama-se humildade. Olha, nós fizemos isso aqui, ninguém nunca falou que eu estava certo. Agora eu sei que não está, então eu vou fazer de uma outra forma. Ser cristão é assim. Aderir no caminho de Cristo dentro da doutrina católica e mudar o caminho que deve ser mudado. Então, às vezes, é preciso que nós tenhamos sabedoria nesse ponto e abertura de coração. Para que Jesus, no dia do nosso juízo, nos receba de braços abertos e diga: você cumpriu aquilo que é o discipulado. E o discipulado é pegar a cruz e seguir atrás de Jesus, e não seguir atrás do mundo. O Papa Leão XIV também tem falado isso. O mundo nos leva, né? Então, como jovem, por exemplo, aqueles jovens que me ligaram, eu disse: às vezes vocês perguntam o Google, né? Google, quem é a mãe de Jesus? Ele vai dizer: Maria, Nossa Senhora. Mas e a doutrina? Onde é que ela está no mundo? Onde é que está o fundamento da catequese? Onde está a catequese que fazemos? Vamos porque queremos o aprendizado da fé? Ou vamos para cumprir a tabela e dizer: estou crismado, estou batizado, já fiz a primeira Eucaristia? Que às vezes a gente também corre esse risco no tempo de hoje. A gente faz porque a manada toda fez. Mas eu tenho que entrar junto. E não é assim o rebanho do Senhor. Eu tenho que ter fundamentos espirituais. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo mesmo. Não, eu estou fazendo o sacramento da Crisma. Dessa fase, ele ensina isso. Estou fazendo o SEC, tem este objetivo. Estou fazendo o ministério da Eucaristia, tem este. A fé deve ser assim, pode ser de outra forma. Porque senão a gente perde o fio condutor que Jesus deixou para a nossa igreja. E isso não pode acontecer. Porque caso isso ocorra, nós deixaremos de ser igreja católica. Temos uma identidade, temos um caráter, temos um objetivo e temos uma tradição. Isso não pode ser perdido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na
corrupção da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, queridos internautas, apresentemos a Deus as nossas preces. Coloquemos diante do altar e da palavra e da Eucaristia os nossos anseios, os nossos desejos de sermos cristãos transformados para o reino do Pai, deste mundo em que nós enfrentamos e confrontamos as dificuldades que o mundo oferece para tentar tirar de nós a redenção. Após cada prece, responderemos: por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei da igreja vosso templo, de onde vós derramais vida, solidariedade sobre a humanidade, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai ao Papa, partindo de sua basílica, confirmar a nós, seus irmãos e irmãs na fé, o seguimento de vosso Filho, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei das comunidades cristãs casas vossas, pela solidariedade que vivem, na compaixão pelos mais necessitados, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade, aqui estão as nossas preces. Nós te entregamos e pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, passamos até sacramentalmente, tendo os vínculos de Deus a derramar vida sobre a humanidade. Façamos nossa fé. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, aliviar o que pedes, um coração para sonhar e quer sempre a bater.
Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com tuas mãos e sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, vós, doador da graça, vos dignastes habitar esta casa de oração, para que com o vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templos do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja Esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e todos os santos, nós os aclamamos jubilosos, cantando a oração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamou o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo que é vos oferecido da parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou carne em suas mãos, pronunciou a bênção e ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo o seu corpo e o seu Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós o eterno oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Dom José Carlos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, a vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Hospitalizada, não é isso? Rezando aí, também pedindo oração a todos aqueles que contam com as nossas súplicas. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o
Pai e do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos uns aos outros em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Comunhão. Vamos aproximar-nos da Eucaristia, recordemos as palavras de Jesus: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. O verdadeiro templo é o próprio Cristo, que agora se dá em alimento. Recebemos-lo com fé e deixemos que ele purifique o templo do nosso coração. Lembramos da importância de comungar o corpo de Cristo em espécie. Aqueles que por algum motivo não puderem comungar, ou esteja em casa, faça a sua comunhão espiritual. Em seguida, façamos a oração em ação de graças. Louvarei
vida, Senhor. Tu és o Cordeiro, aqui estás, um pedaço de pão a sofrer. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento não estás livre. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo, com imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos, pela participação neste sacramento, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um instante. Nós queremos avisar, em nome da coordenação do Terço das Mulheres, que amanhã não vai ter o terço aqui na matriz. A coordenação pediu para avisar que o terço vai ser lá na comunidade de Araruba. Então, acreditamos que o grupo já foi orientado, mas pediu para a gente reforçar aqui essa participação do terço lá na comunidade de Araruba. Parece que o ônibus vai sair daqui às 18 horas, à frente da igreja. Então, a gente agradece aí essa compreensão. Continuamos rezando e pedindo a Deus a misericórdia para aqueles que suplicam as nossas orações. Estamos rezando para um recém-nascido, que vocês devem conhecer. E o grupo está todo pedindo oração. Agora à noite o diácono saiu às pressas para Montes Claros para fazer um batismo de emergência. Ele foi solicitado
para que a criança receba o batismo lá no hospital, mas continuemos rezando, né? Que Deus faz a obra conforme Ele quer. O diácono terminou de chegar de São Campos e já foi para Montes Claros para ir ao hospital fazer o batismo da criança que está bem ruimzinha lá na internação, como alguns aí já colocou no grupo pedindo oração, suplicando a misericórdia de Deus para essa criança. Então vamos, tem alguém agradecendo que veio à missa, rezar e agradecer a Deus pela vida, pedir para cantar os parabéns, louvar e bendizer ao Senhor. Vamos todos ficar de pé. Parabéns a você, todos os presentes, internautas, todos aqueles que rezam animadamente conosco em favor da nossa firmeza de fé e da continuação da nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Cristo, nossa Mãe, Mãe da Igreja, desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, nossos internautas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer